Minha gente, boa noite. Mais uma vez estamos nesta segunda-feira nos encontrando para darmos continuidade ao estudo que nós iniciamos já há 2 semanas sobre o magnetismo. Magnetismo que é a principal atividade do Chico Xavier. Nós estudamos, praticamos e atendemos com o magnetismo. E, consequentemente, para preencher essas segundas que têm nos faltado por conta do isolamento social, a pedido de alguns amigos, nós resolvemos comentar sobre o tema, dar algumas informações que são importantes e dizer como é que nós trabalhamos e os resultados que com certeza são os melhores possíveis. Porque, como nós sabemos, o magnetismo hoje ele está inserido dentro do programa de saúde no nosso país como uma terapia não alternativa, mas complementar, sempre levando em consideração, como fazemos, que em qualquer momento que você precise de um atendimento, tanto do que seja de uma necessidade física, por um motivo de uma doença, ou até mesmo por uma necessidade também psíquica, procurar sempre o profissional qualificado, o profissional de saúde. E nós aqui estamos sempre orientando todos os nossos amigos neste sentido. Então, magnetismo, ciência e espiritualidade, formando essa tríade de informações que com certeza vão nos servir e nos tornar cada vez mais conhecedor de todos esses processos. Na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos mesmos se eles eram imateriais. E eles responderam que não, que eles eram formados de uma matéria quintessenciada e de natureza incorpórea. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o seu corpo. Isso é muito importante para a gente entender a verdadeira natureza do espírito e como a gente sempre afirma que muitos dizem que tem um espírito, mas quando na realidade nós somos um espírito que temos um corpo. A densidade da matéria que a embrutece e que a faz cada vez mais se afastar desse fator quintessenciado é o que nós muitas vezes carregamos pela força dos nossos pensamentos. As pessoas que trazem pensamentos muitas vezes em desequilíbrio, em desatino, são pessoas densas, são pessoas pesadas, e esse peso na própria estrutura física você muitas vezes sente. Em cada mundo que habita o espírito, se utiliza do fluido cósmico universal para formar um corpo intermediário. Porque o primeiro corpo que o espírito possui na sua individualidade ou na sua individuação é o corpo mental. É nele que ele vai construir todas as suas realidades, tanto da vida presente como das vidas pretéritas. Mas para que ele possa dar início ao seu processo de desenvolvimento e crescimento interior, ele precisa de um corpo que, para nós, espírita, é chamado de corpo perispiritual, um corpo energético, como o Dr. Hernando Guimarães muito bem chamou, de modelo organizador biológico. Por que modelo organizador biológico? Porque é esse corpo que vai formar o corpo físico, por isso que nós temos o corpo que nós escolhemos. Muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho o corpo que Deus me deu. Claro, tudo foi Deus que nos deu. Mas Deus não tem preferência. E por que algumas pessoas nascem com algumas deformidades congênitas, alguns problemas que com certeza vão se desencadeando no processo do desenvolvimento do corpo físico? Porque são pessoas que trazem no seu conteúdo mental consequência de fatos ou de algumas atividades de vidas passadas que não foram questionadas, não foram resolvidas, e aí esses fatores permanecem para que ele possa fazer uma reavaliação das suas atitudes, do seu comportamento, do seu pensamento, isso não como punição,
e muito menos como castigo, mas como uma necessidade de crescimento e de transformação. Então esse corpo perispiritual, ele funciona como uma interface entre uma dimensão e outra. Só o espírito tem o poder, no caso, como nós sabemos, de dominar e utilizar o fluido magnético. Porque muitas pessoas acham que os homens aqui, na condição, quando eu falo homem, tanto me refiro à mulher também, têm o poder de dominar esses fluidos. Nós ainda não temos a menor ideia do que seja o fluido magnético, do que seja esse fluido cósmico universal, porque falta para nós não só conhecimento científico, como também conhecimento espiritual. Já o corpo físico nada mais é do que a nossa vestimenta para o trabalho transitório neste mundo em que nós vivemos. Veja que ele é um corpo cronobiológico, ele tem um tempo de durabilidade, que consequentemente é o tempo que nós vivemos a nossa experiência aqui. Por isso que muitos vivem mais, outros vivem menos. Por quê? Porque isso está dentro de uma programação. Não querendo dizer que isso está dentro de um determinismo. Não, você pode prorrogar e pode antecipar esse tempo. No caso mesmo do suicida, ele antecipou seu tempo na experiência que ele está vivendo. Consequentemente, ele vai ter que amanhã ou depois, em qualquer outro momento da sua continuidade de vida espiritual, fazer uma reavaliação desse processo. E muitos voltam para vir completar esse tempo, mais uma vez dizendo, não por castigo nem por punição divina. Que quem ama não castiga, quem ama não pune. Deus é amor. Então, esse corpo nosso, ele foi programado e limitado para trabalhar apenas com os sentidos naturais. E nós conhecemos os 5 sentidos que nós utilizamos no nosso dia a dia, na nossa experiência, que captamos através do córtex frontal, que são os sentidos naturais, como a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Qualquer comunicação que a gente faça com o outro ou com o meio ambiente, nesse mundo é preciso que a gente acione e utilize esses 5 sentidos. E eles são fundamentais para a gente estruturar a vida, e muito do que nós temos de saúde, de doença, de equilíbrio e desequilíbrio estão correlacionados a esse sentido. Quando comemos muitos de forma exagerada, nós vamos ter como consequência uma desarmonia na estrutura orgânica. Até os nossos pensamentos, quando pensamos de forma desequilibrada, tudo gera consequência, e essas consequências muitas vezes são danosas e até mesmo irreversíveis, como para muitos. E é o que a gente muito percebe aqui na Casa Espírita quando nós somos procurados. Mas no nosso cérebro existe uma glândula que é de natureza orgânica, mas ela tem uma função muito importante que é a pineal, ou a epífise neural. Essa glândula pineal, ou epífise, ela se localiza na parte central do cérebro. É uma pequena glândula pouco maior que um grão de feijão. E ela tem uma função fundamental dentro de tudo que nós vamos estudar e até mesmo do que existe de mais fundamental na nossa vida. Por quê? Porque ela trabalha com todas as nossas emoções. Ela tem como natureza própria um metabolismo intenso. Ela é responsável pela produção de um hormônio muito importante, que é a melatonina, a partir da serotonina, e sendo inibida pela presença da luz. Portanto, ela é estimulada pela ausência da luz. Todas as vezes que a gente vai dormir, a gente tem que diminuir a quantidade de luz para que naturalmente essa glândula produza a melatonina, que é o hormônio que dá a sensação de refazimento, de paz, de tranquilidade, desacelera todo o processo mental. Ela vai aos poucos anulando esses 5 sentidos e você mergulha num estado de transe, que nós chamamos de transe onírico, ou seja, o transe do sonho. Por isso que a qualidade do sonho depende muito dessa preparação. As pessoas que dormem com luz acesa, com o televisor ligado diante dela, têm dificuldade para a produção da melatonina. Por isso que hoje
é indicado até como suplemento à própria melatonina, que ela é uma estimuladora desse processo que estabelece o sono na vida de todos nós. Essa glândula possui um papel na regulação dos ciclos circadianos, né, que são os ciclos vitais, os nossos ciclos da vida, principalmente o sono, como eu falei, e o controle das atividades sexuais e de reprodução. Veja que ela tem várias funções, mas a função mais importante dela está lá no livro Missionários da Luz, esse livro ditado pelo Espírito André Luiz, mas psicografado pelas mãos mágicas do nosso querido Chico Xavier. E ele lá num dos capítulos diz que ela trata-se da glândula da vida mental e funciona como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Ela é quem capta todas as nossas sensações ligadas ao emocional e captando sempre essas flutuações mentais em que nós nos envolvemos. Por isso que é muito importante a gente ser cuidadoso com a forma de pensar, porque ela vai captar essas vibrações mentais e, consequentemente, ela vai ser a grande responsável por toda a estrutura orgânica, como também, como eu disse, a estrutura mental. Então, ela segrega hormônios do sexo, como nós vimos, mas a glândula pineal, se posso exprimir assim, disse ele, segrega hormônios psíquicos ou unidades de força que vão atuar, inclusive eu peço atenção nessa palavra, unidade de força, que vão atuar de maneira positiva ou negativa nas energias geradoras através dos microtúbulos, que são amplificadores de sinais quânticos da mente. Tudo isso, gente, está dentro da natureza de cada um de nós. Por isso que eu sempre fortaleço nas minhas palestras a expressão de que somos o que pensamos. E esta glândula, que ela é formada, segundo se verificou, por cristais de apatita, e acredita que é nela que se processa todas as nossas idealizações mentais. E ela, como uma glândula de atividade constante, ela possui um campo que eles chamaram de campo biofônico. Esse campo biofônico, ele é um mediador entre o corpo e a mente. E tudo isso através do que nós estamos estudando, que é o magnetismo. Como também essa glândula atua, aliás, através desse campo, entre o pensamento e as células. Todo o comando da célula parte da glândula pineal através das nossas mentalizações e, consequentemente, dentro desse campo biofônico, que vai transmitir através dos microtúbulos o que eles chamam de bióforos. O que são bióforos? São unidades de forças psicossomáticas, ou seja, são unidades de forças mentais e funciona como um sol, segundo ele, irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo. E ora, ou ao contrário, muitas vezes ela atua como verdadeira tempestade, gerando raios e faíscas destruidoras que equilibram ou desequilibram o ser. Ou seja, tanto você pode emitir para a sua estrutura celular vibrações através desse campo, positivo ou negativo. Daí a epigenética entra em cheio, mostrando que a herança genética não é o que as pessoas pensavam. Ou seja, a nossa herança é muito mais energética do que genética. Por isso que Chico dizia, né, nasceste num lar que escolheste para a tua experiência e ocupas o corpo necessário para o teu processo evolutivo. Cada um de nós tem um corpo criado por esses fatores que são fundamentados pela forma do pensamento que cada um carrega dentro de si. Isso é fantástico, porque a partir de agora a gente começa a entender como é importante a gente ser diligente, ser equilibrado, tanto emocionalmente, como em qualquer outro fator da vida cotidiana,
no que diz respeito às nossas flutuações mentais. Todas as células do nosso corpo físico estão ligadas ao perispírito, que é este corpo perispiritual, que é o corpo da forma, através dos centríolos. Os centríolos possuem em seu interior o que eles chamam aqui de microtúbulos, que transportam os bióforos, que são unidades psicossomáticas, captadas provavelmente pela glândula pineal, traduzindo tudo. Então, a partir do momento em que você começa a captar as suas informações, suas mentalizações, seus desejos, seus sonhos, suas frustrações, seus complexos, suas alegrias, tudo isso vai redundar em consequências muitas vezes danosas ao nosso corpo físico, alterando todo o nosso processo celular, porque eles acreditavam que a célula tinha como seu único comando um núcleo. Mas aí, nesse exato momento, a gente passa a entender que o comando da célula está no seu citoplasma, ou seja, é onde ela recebe essas informações através de uma usina chamada de mitocôndria, que vai processar todos os elementos necessários para que você tenha uma célula sadia ou uma célula doente, dependendo da forma como você pensa. Ou seja, a doença, antes de se estabelecer no corpo físico, ela tem sua gênese no corpo espiritual. Se nós pudéssemos, todas as vezes, ter o cuidado de observar isso, poucas pessoas não necessitariam tanto de buscar os serviços de saúde médica. Muitas das nossas doenças são muito mais de natureza psíquica do que fisiológica. Isso tem acontecido muito nos consultórios médicos, quando as pessoas vão trazendo muitas vezes uma doença, que consideram uma doença, e na realidade não existe um diagnóstico para comprovar essa doença, nem químico e muito menos de imagem. Então, isso é muito importante para que nós possamos, como eu disse, entender o que é o tratamento com o magnetismo. E ele atua exatamente nessa área da vida humana de todos nós. Então, o Dr. Richard Gerber, um grande estudioso, ele diz que o corpo etérico é um modo holográfico de energia que orienta o crescimento e o desenvolvimento do corpo físico. Distorções no padrão moral de organização de energia sutil no molde etérico podem resultar num crescimento celular anômalo. Isso tudo, gente, foi pesquisa feita. Isso não é uma afirmativa de um pensamento espírita ou alguma coisa de natureza puramente fantasmática, como eles dizem, mas isso é comprovação científica. Eles hoje defendem, já existe uma grande corrente de profissionais de saúde que já assimilam esse tipo de ideia. Pelo que se sabe a respeito do corpo etérico, que é aquele corpo que nós vimos lá no início, quintessenciado, nele as doenças se manifestam semanas ou meses antes de seus sintomas se tornarem visíveis e sentidos no corpo físico. Ou seja, a gente adoece primeiro na alma, para depois adoecer no corpo físico. A correção da doença no nível pré-físico poderia evitar a necessidade de se recorrer a custosos métodos de tratamento físicos alopáticos. Veja o que ele disse. Exatamente o que nós estamos aqui tentando mostrar. Talvez a ação energética com o tratamento do magnetismo fosse suficiente para resolver o caso. Quantas pessoas nos procuram em busca do tratamento com o magnetismo, mas não querem mudar sua forma de viver, de ser, de pensar. Acham que tudo funciona como se fosse um milagre. Não é milagre. Nós estimulamos as pessoas a buscar a autocura. Por isso que o nosso tratamento aqui, meu amigo, minha amiga, é tratamento de autocura. Nós não curamos ninguém. Ninguém tem o poder de curar ninguém. O próprio Jesus dizia, foi tua fé que te curou. Por quê? Porque a partir do momento em que a pessoa muda o seu padrão de vibração mental, a sua condição de entender a vida, ela começa a melhorar em todos os sentidos e o corpo agradece, consequentemente, porque as estruturas celulares estão sendo bem servidas através desses microtúbulos por essa energia que é fundamental para o seu processo de replicação e de reprodução. Isso é tudo que a gente mais precisa entender. As leis universais, elas dizem, semelhante atrai semelhante.
Isso é muito importante. Por isso que os Espíritos dizem, eles afirmam, dize com quem andas, que eu te direis quem é. Mas eles exatamente afirmam o contrário. Dizes quem és, que eu vou dizer com quem tu andas. Por isso que as pessoas vivem aí, muitas vezes perturbadas, se achando vítima de processo obsessivo, como nós falamos no sábado passado. Mas a pior obsessão é a auto-obsessão. É aquela que você tem dentro de você e não quer admitir que tenha, que são esses conflitos, os sentimentos contrapostos, ódio, muitas vezes a maledicência, como nós verificamos. Tudo isso é veneno que nós inoculamos e estamos nos envenenando a cada dia sem perceber. E aí ele diz o que é sintonia. Isso que a gente tanto fala, estou em sintonia, sintonia. Sintonia está muito ligada à frequência. É a ressonância psíquica. O que é uma ressonância? É como eu disse, é a vibração de uma onda com uma mesma frequência. Ela começa a se repetir. E em termos de vibração, ela vai se expandindo e se espalhando entre dois seres que nutrem pensamentos de mesma natureza. Então, duas pessoas que estão pensando numa mesma natureza, elas estão trocando ideias e uma pode estar, consequentemente, obsediando a outra, dependendo da forma como o pensamento. Por isso que o amor atrai sempre o amor. As pessoas de bem atraem sempre coisas boas, porque nem sempre o que a gente vê é o que a gente sente. O ato de sentir é uma coisa muito dessa vibração, é muito do coração de cada um. Alimentando as mesmas ideias, dois ou mais espíritos, tanto encarnado como desencarnado, imantam-se, ou seja, se atraem pela força do pensamento, vinculando-se magneticamente uns aos outros. Muitas vezes um lar desestruturado, um ambiente de trabalho em desordem, em conflito, é porque as pessoas estão todas envolvidas no mesmo pensamento. E a maioria se acha vítima. A minha família não é boa porque as pessoas... Não. Faça você a sua parte. Modifique a sua frequência mental, que, consequentemente, eles, para conviver com você, vão ter que entrar nessa mesma frequência. Porque as ondas, elas podem ser tanto positivas, que eles chamam de ondas construtivas, ou ondas destrutivas. O que são ondas construtivas? São aquelas que se entrelaçam, se intercruzam, formando um campo único. As ondas destrutivas são aquelas de vibrações diferentes, elas batem e muitas vezes elas não se interconectam. O mal nunca vai ter como conviver com o bem e vice-versa. Dessa forma, identificam-se quanto à faixa vibratória em que transitam. Então, se você quer ser uma pessoa de bem, viver em paz, procure criar meios para fundamentar esses fatores de sua vida ou na sua vida. E nós, mais do que nunca, agora estamos precisando disso. E aí vem a pergunta: como a sintonia ocorre? Olha o que eles dizem. Quando o espírito age, pensa ou sente, emite ondas de vibração magnéticas que se propagam no espaço através do fluido cósmico universal. Este fluido é o que permeia todo o universo. É como eu sempre digo, lá no Antigo Testamento judaico, é o sopro de Deus. É tudo que está criado, tudo que existe está dentro deste fluido cósmico universal. E é dele que o Espírito se serve para tirar os elementos para o seu processo evolutivo. Até o corpo perispiritual é retirado dele. Sendo as ações, os pensamentos ou os sentimentos de natureza idêntica, como nós vimos, vibram na mesma faixa, interligando esses espíritos que se influenciam reciprocamente. O magnetismo, como ciência, tem o poder de tratar as sintonias mentais. Então, esse aqui é o fundamental papel do magnetismo, fazer as pessoas mudar suas frequências e seus pensamentos. E para isso é necessário não apenas o passe, como nós vamos ver o tratamento com os centros de força, mas o estudo, o desenvolvimento em todas as áreas da vida, o ato, a prática da caridade, o amor ao próximo. Porque não adianta você ser uma pessoa perfeita,
dentro da igreja, do templo, da casa espírita, mas não ser da mesma maneira no seu cotidiano, isso não vale de nada. A vida é um contexto geral de tudo que nós fazemos e praticamos. Se você é bom aqui, você tem que ser bom em qualquer lugar. Porque quando nós partimos daqui, qual é a herança que nós vamos levar? Tudo isso que está aqui sendo visto, que são os nossos pensamentos, as nossas conquistas, os nossos amores, mas também aqueles que não construírem dentro de si vão sair daqui mais vazios do que quando chegaram. E, consequentemente, como alunos reprovados, vão ter que voltar e recomeçar. Fazer uma nova viagem. Eu digo sempre, tudo que a gente deixa no meio do caminho, a gente é obrigado a vir pegar, se for nosso. Tudo que você tira do universo, que lhe pertence, será para você eternamente entregue e dado por Deus. Mas aquilo que não pertence, a gente vai ter que devolver. E a gente falando dentro do magnetismo, não podemos esquecer aquilo que é mais importante e o que mais vemos aqui na Casa Espírita, que são as doenças mentais, as distonias, os desequilíbrios mentais. As doenças mentais caracterizam-se por um número muito grande de perturbações. Dentre elas, citamos de forma sintetizada. Vejam as que mais nós identificamos aqui. Perturbações do humor. É a distimia, são aquelas pessoas mal-humoradas, que nunca estão prontas para um sorriso, e são pessoas condenadas e muitas vezes recriminadas, excluídas e mal vistas, e não sabe você que isso é um fator de um desequilíbrio mental. São espíritos que reencarnam já trazendo na sua natureza própria essa distonia, essa indisposição com a vida, com o bem-estar. Perturbações gerais na forma e no processo do pensamento. São as pessoas que têm o pensamento muito acelerado, provocado muitas vezes pelo estresse, a ansiedade, né? Perturbações da memória, pessoas que não fixam nada, têm uma memória muitas vezes cheia de lacunas, como eles chamam, são o que eles chamam de amnésia lacunar, não conseguem concatenar. São aquelas crianças muitas vezes que têm dificuldade de aprendizado, e as professoras, muitas vezes despreparadas, não entendem que ele está sendo vítima de um processo que ele traz consigo e precisa ser cuidado. Perturbações da fala, perturbações da percepção, perturbações da inteligência, que no caso a gente pode chamar de retardo mental, a própria demência e outras distonias que são muito características dentro naquelas pessoas que realmente, no processo reencarnatório, trazem ou até adquirem aqui dentro das suas experiências do dia a dia. Para melhor apreensão acerca dos aspectos espirituais que fundamentam a vida terrena, é da maior importância ressaltar que as enfermidades mentais são efeitos e não causa. Muito se pensa que elas são as causas, mas elas são efeitos. Aonde é que está a causa das enfermidades mentais? Na natureza própria de cada um, na história da vida de cada um. Está lá no seu perispírito, no seu campo mental, e consequentemente o corpo responde por algo que acontece mais só como efeito e não como causa. Esta é uma das importantes contribuições do Espiritismo para clarificar os problemas humanos. Por isso, o magnetismo tem o poder de tratar. Veja como é importante, como a gente tem, o quanto a gente tem que estudar sobre o magnetismo. E as doenças mentais e reencarnação, como a gente falou, como espírita nós somos reencarnacionistas, né? Importa ressaltar que a chave para ampliar o raciocínio humano está na reencarnação. A reencarnação nada mais é do que uma oportunidade para recomeçar uma história. Por isso que a gente sempre diz, não existe um inferno eterno, nem um céu de contemplação. A vida continua, com todos os seus conteúdos, não importa onde estejamos. Mas à medida que você, num processo reencarnatório, não consegue evoluir, crescer, construir dentro de você,
Só a reencarnação pode lhe dar essa oportunidade. É a volta para um recomeço. Como o Chico dizia, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora, ou recomeçar agora e fazer um novo fim. Por isso que a gente tem isso como uma coisa importantíssima na vida de cada um de nós, entendendo e aceitando a reencarnação. Assim, tanto as distonias mentais quanto as doenças orgânicas expressam as ações desequilibradas do espírito no seu passado próximo ou remoto, que o tornam vulnerável, visto que a conduta negativa, danosa, prejudica primeiramente o próprio autor, no caso você, abrindo zonas mórbidas ou doentias em seu psiquismo, refletindo-se no seu perispírito e registrando no corpo físico em reencarnações posteriores. Nós somos herdeiros da nossa própria história. Não adianta querer colocar a sua vida e o seu destino na mão de ninguém, porque você é o autor da sua própria vida. Deve-se levar em conta, com bastante frequência, que as enfermidades mentais não apresentam quadros clínicos bem definidos, pois quase sempre ocorrem alterações sintomáticas confusas, o que dificulta a avaliação do médico. No caso, ele está se referindo ao psiquiatra, que é o especialista nessa área. Ele primeiro tem que ouvir, como nós fazemos aqui, para que na narrativa ou no histórico daquela pessoa que traz as suas dificuldades, os seus problemas, a sua distonia, a gente consiga formular um meio para buscar através dele despertar nessa pessoa uma mudança de conduta, uma mudança de pensamento em busca da autocura. A gente fornece os meios para que a pessoa procure através dele a sua liberdade em termos de pensamento. E aí a gente vai falar agora sobre aquilo que é fundamental nesse nosso estudo, que são os centros de força, o que é chamado de chakras. Nós, como espírita, não conhecemos esse termo chakra. Conhecemos os centros de força, que foram muito bem nos mostrados através das obras de André Luiz, como eu disse, psicografada por Chico Xavier. Então, o que são esses centros de força? São vórtices de energia. São redemoinhos, pequenos redemoinhos de energias, sutis, que tanto têm movimento circular, de expansão e contração, tanto no sentido vertical como no sentido horizontal. Eles se movimentam dentro do nosso corpo e são eles os responsáveis por toda a nossa harmonia espiritual. E, consequentemente, vão desencadear-se como resposta no corpo físico, como nós vimos anteriormente. Qual a função desse centro de força? Cada centro de força troca energia com o campo de energia universal. Através da pineal, aquela glândula que nós falamos, que são as glândulas que captam as nossas vibrações mentais, e ela fica numa área do cérebro, que é um centro de força chamado de coronário. Nós vamos falar de todos eles. Por isso é importante normalizar o fluxo de energia. E aqui vem duas coisas bem importantes, que pode estar inibido, ou seja, você pode estar com pouca energia dentro desses campos, ou você pode estar congestionado. As pessoas apáticas, muitas vezes frágeis, que se reclusam, eles têm geralmente esse centro inibido. Aquelas pessoas proativas, pessoas estressadas, consequentemente, algum centro de força desse deve estar congestionado. Quanto mais energia deixamos fluir, mais sadios seremos. E eu fico aqui a pensar as pessoas que ruminam o ódio. O ódio é uma energia muito perigosa. Ela atinge de maneira intensa toda a estrutura do corpo. O ódio provoca doenças como câncer, outras doenças como cardiovasculares e tantas e tantas. E, consequentemente, essa energia que está congestionando esse centro de força, se ela não for dissipada, se ela não for liberada, aos poucos a pessoa vai perdendo toda a sua condição física
e também mental, levando ela muitas vezes aos quadros mais graves das distonias mentais e o que muitas vezes é a grande causadora do suicídio, porque ela se potencializa muito e, consequentemente, ela é de natureza devastadora. Então eu digo a você, não guarde ódio, não guarde ressentimento. Perdoar é uma das funções mais importantes do crescimento interior. As doenças, no sistema específico energizado por determinado centro de força, é causada por um desequilíbrio de energia, como nós vimos, que se encontra aumentada ou diminuída, ou por uma obstrução do seu fluxo. É outro fator interessante. As pessoas muitas vezes elas estão presas a determinadas situações mentais que elas não permitem que as energias elas fluam. E elas passam a formar um campo de energia potencial e essa energia não dissipando, como eu disse, ela passa a se transformar num elemento de grande poder negativo dentro da estrutura orgânica. É muito importante isso. Os centros de força servem de mecanismo de ligação entre a matéria física e a sutil. Nós temos uma área entre o corpo perispiritual e o corpo físico que é chamado de duplo etérico. É como se fosse uma energia que liga um e o outro. É nela, exatamente nesse duplo etérico, que se processam grande parte desses fatores mentais, que vão estar sempre muito ligados ao corpo físico, através de uma substância que também o corpo produz, que é de natureza etérea, chamada de ectoplasma. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Cada centro de força liga-se ao corpo por meio de um plexo nervoso e uma glândula endócrina que produz hormônios, transformando a energia sutil em energia química materializada. Vocês devem lembrar-se do membro fantasma, aquele membro que é amputado, mas a pessoa durante muito tempo tem toda a sensibilidade dele. Por quê? Porque ele tirou o que era material, mas o que era espiritual, no caso o ectoplasma, ou no caso também o duplo etérico, ainda permanece com aquele membro registrado. Por quê? Porque o corpo físico, como eu disse a vocês, ele não é causa, ele é efeito. A causa ainda permanece, que é o membro no corpo perispiritual. Isso é muito importante. Nós temos os centros de força, e esses centros de força são eles que vão estabelecer todo o equilíbrio do nosso corpo. E é nele que nós trabalhamos com o magnetismo através dos passes, como no caso aqui, tanto os passes longitudinais como os passes transversais, que é outro fato que a gente também vai esclarecer. Os centros de força são passíveis de serem desequilibrados, como nós vimos, dependendo do teor de nossos pensamentos e sentimentos. Quando vivemos de forma hedonista, apenas, ou seja, com o objetivo do prazer, nós hiperestimulamos os centros de força fisiológicos, tornando-os congestionados. As pessoas que apenas se preocupam em estar bem, não se preocupam com a vida, não se preocupam com o seu bem-estar, não se cuida, o que eles chamam dos hedonistas, ou seja, se preocupa apenas com prazer, que se entrega aos vícios, sejam eles da sexualidade, seja da bebida, da droga, seja qual for. Consequentemente, essas pessoas eles estão hiperestimulando esse centro de força, deixando eles congestionados, ou seja, aqueles pensamentos, aquelas ideias, elas ficam presas dentro da sua estrutura mental. Da mesma forma, quando nós reprimimos os centros de forças fisiológicos devido ao puritanismo, criaremos desequilíbrios no quais hipoestimulamos, ou seja, bastamos os estímulos dos centros de força, de modo que a energia se torna inibida. São aquelas pessoas pessimistas por natureza, derrotistas, inativas, pessoas que têm preguiça, elas não têm uma vida normal e, consequentemente, isso faz com que esses centros de força também sintam tudo isso como consequência. Veja como é importante a maneira como a gente conduz a vida na expressão do pensamento.
Os centros de força, no caso de saúde e doença. Os centros de força, eles são fundamentais para o funcionamento da mente e do corpo, nos proporcionando saúde ou doença, como nós vimos, dependendo das energias que canalizamos para eles, através da glândula pineal, como nós vimos. É importante que estabeleçamos uma vigilância constante em nossos pensamentos e sentimentos para que possamos nos conduzir para uma energia mental construtiva, buscando superar a subconsciência, onde está muitos dos nossos complexos de culpa, que são consequências não só dessa vida, mas também de vidas passadas. A partir da consciência plena, rumo à superconsciência. Essa superconsciência é exatamente o estágio mais elevado do ser espiritual. Na condição de espíritos imperfeitos, ainda estamos muito longe dela. Nós ainda agimos tanto no nosso dia a dia, como muitos, quando desencarnam, ainda muito presos à sua consciência. E muitos, ainda mais, carregando com ele os seus complexos do passado, que são de natureza inconsciente. Isso tudo nos perturba e perturba muito. Quando cultivamos a invigilância, atuamos de forma subconsciente, como ele disse aqui, criando a inibição ou congestionamento das energias que alimentam os nossos centros de força. Veja que tudo a gente está funcionando, está formando e falando de energia. E o magnetismo, ele com certeza ele tem um papel fundamental nessas horas e nesses tratamentos. Então, tipos de desequilíbrios na energia dos centros de força. Nós temos a congestão de energia e nós temos, como eu disse, a inibição da energia. Quando essa energia está, no caso, congestionada, nós temos a tensão, ficamos tensos, irritadiço, a irritação, ansiedade, a agitação, a congestão dos órgãos que geram doenças, como a hipertensão arterial, gastrite e úlceras, o hipertireoidismo, as artrites, as cefaleias, tudo isso é provocado por um fator que eles chamam de congestão de energias mentais. Ou seja, nós estamos sobrecarregados de uma energia que, com certeza, não dissipando, não liberando essa energia, elas ali se fixam e vão provocar todos esses fatores, como vocês estão vendo, alguns de natureza psíquica, mas outros também de natureza fisiológica. Tanto a mente como o corpo sofrem as consequências desse fator que é o congestionamento de energia. E a inibição de energia vai provocar a inércia, a hipotonia, ou seja, aquela fraqueza no corpo, o desânimo, a própria depressão, que é o mal do século, a inibição dos órgãos que geram doenças como a hipoglicemia, a hipotensão, pressão muito baixa, o cansaço sem motivo, a sonolência e também o hipotireoidismo, é outro fator fundamental. E nós vamos ver que um dos centros de força, o laríngeo, onde fica a tireoide, é exatamente ali onde se processam os grandes problemas, tanto da hiper como o hipotireoidismo. Então, vamos agora fazer a relação entre o senso de força e a consciência. O primeiro centro de força, ele é chamado de básico, e ele está ligado ao prazer. Ele é um centro de força muito mais de natureza fisiológica, ou seja, ele está mais ligado à estrutura orgânica. Ele é ligado ao plexo sacral, inerva o ânus, o pênus, o clitóris, o períneo e algumas vísceras abdominais, nádegas e membros inferiores. Ele fica nessa parte mais baixa do nosso ventre, chamado de básico. Quando ele está em hipoatividade, inibido, ele provoca um comportamento que eles chamam de puritanismo. São aquelas pessoas que não querem relação, se acham sempre muito diferentes dos outros. E quando ele está em hiperatividade, ou seja, congestionado, ele provoca o sensualismo. Veja como é interessante, né?
responsável também ele pela reprodução e modelagem física e pela adaptação do ser à existência e à matéria de uma maneira geral. Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio. Aí vem exatamente a humildade e a mansidão. Sentimentos egóicos responsáveis pelo desequilíbrio, o orgulho e a rebeldia. Isso tudo está ali. Então, quando você faz um atendimento na casa espírita, você tem que estar atinado para esse fator, saber em que centro de força ele está tendo ou uma congestão ou uma inibição, para que o magnetizador possa atuar nessa área, trazendo ele ao equilíbrio. Por isso que o primeiro passo que se dá dentro de um tratamento do magnetismo é o dispersivo. A gente tem que retirar toda aquela energia que ele chega, para, no caso aí, nesse local onde ele está tendo essa dificuldade, ou uma hipoatividade, ou uma hiperatividade, dependendo do que ele narre ou que ele esteja vivendo, a gente faz uma infusão ou uma retirada de energia. E ele sente uma sensação de bem-estar. Mas o que está provocando tudo isso? A mente, através do pensamento. Voltando para o lar, voltando para o cotidiano, ele volta a ter os mesmos pensamentos, ele não se educa. E aí as consequências começam a surgir, voltando tudo ao que era antes. Então, o tratamento com magnetismo tem essa coisa importante. É você abraçar o tratamento e passar a mudar a sua conduta. Porque quem vai curar não é o magnetizador. Ele apenas vai colocar a energia, mas quem usa a energia é você. Você é quem vai comandar todo o processo da fisiologia do seu corpo, tanto no aspecto mental como no aspecto orgânico. Outro centro de força, que fica um pouco mais acima, que é chamado de esplênico. Ele é o centro da segurança, também é um centro fisiológico. Este centro ele está ligado, veja o órgão, a suprarrenal, absorve, armazena e faz circular a energia solar. Quando ele está em hipoatividade, ou seja, inibido, ele está ligado à prudência. São pessoas extremamente prudentes, chegam até a ser pessoas medrosas, pessoas que não têm coragem de tomar atitudes. E quando ele está em hiperatividade, ou seja, congestionado, é exatamente o contrário, a temeridade, ou seja, a imprudência, são aquelas pessoas que não medem as consequências do que faz. Mas isso tudo ela está dizendo no momento em que ela é atendida. Aqueles que têm esse centro de força desregulado em suas funções, absorve todo tipo de energia do ambiente sem importar a qualidade dela. E um dos fatores é a compulsão, ou seja, ele se deixa dominar pelo meio em que ele se encontra. Ele perde o domínio de si mesmo. E é exatamente isso que tem sido motivo das grandes distonias mentais. Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio desse centro de força. Veja o que é que ele diz aqui: gratidão, humildade e mansidão são fatores fundamentais para que a pessoa tenha esse centro de força em equilíbrio. Temos um grande estudioso do magnetismo, Giacomello, e que ele diz que os grandes problemas, um dos maiores causadores da depressão é esse centro de força, o esplênico. E, consequentemente, ele mesmo foi vítima de um fator dessa natureza e ele foi curado com a imposição das mãos dos magnetizadores nesse centro de força. Os sentimentos egóicos responsável pelo desequilíbrio, que é exatamente o contrário, a ingratidão, o orgulho e a rebeldia. Exatamente, o depressivo ele é um orgulhoso, ele não aceita a vida que ele tem, chegando a dizer até, já que Deus não me dá a vida que eu quero não a vida que Deus me dá. E torna-se uma pessoa revoltada dentro da sua própria realidade. Não entende ele que aquilo que ele está vivendo precisa ser visto de uma maneira completamente diferente. E ele começa a se entregar à sua própria sorte. Aquela tristeza que demora e que muitas vezes vai se aprofundando e tirando ele da sua capacidade de viver a sua atividade do dia a dia. Por isso que ela é uma doença de natureza incapacitante.
Pois é, exatamente por conta desse orgulho. Se isola do meio, se exclui e perde toda a sua vontade de viver, que é fundamental na vida de todos nós. Nós temos o terceiro centro de força, que é chamado de solar ou gástrico, que também ele é fisiológico. E esse centro de força ele está relacionado ao poder. Quando ele está em hipoatividade, ou seja, em inibição, ele provoca sempre uma impotência. São as pessoas, como eu disse, são impotentes, desmotivadas, pessoas que não têm vontade de fazer, de viver, e, consequentemente, elas se entregam à sua própria sorte. E esse centro de força, ele, quando está em processo de inibição, ele potencializa ainda mais esse fator. E quando ele está em hiperatividade, ou seja, está congestionado, ou seja, com excesso de energia, ele leva as pessoas à onipotência. São as pessoas que estão acima de todos e tudo, são melhores, e, consequentemente, muitas vezes se frustram, se decepcionam, porque vivem num mundo de competição. E nós não fomos criados para ser melhor, nós fomos criados para ser bons. A vida não é uma competição. Se você tem que competir, essa competição é com você mesmo. Você tem que resolver os seus problemas dentro da sua própria realidade. E aí vem também a prepotência, ou seja, a pessoa que está sempre humilhando o outro, medindo o outro, e, consequentemente, provoca aquilo que nós vimos, que é a maledicência, um dos fatores dessa auto-obsessão tão cruel que tem perseguido tantos. Este centro de força está ligado ao pâncreas endócrino, produz enzimas e insulina. Ele é o centro do ego, a persona, a máscara. Veja como ele tem uma série de fatores ligados. Tudo isso, gente, precisa ser tratado. Veja como é difícil lidar com o equilíbrio, o que eles chamam de homeostase. Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio desse centro de força. Olha que virtude importante, a aceitação. Aceitar a vida. Não de forma passiva, mas aceitar trabalhando. As consequências, com certeza, elas virão. O próprio Jesus disse, se o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Faça a sua parte, construa o que você pode construir, mas nunca meça suas forças pela força do outro, porque todos nós somos medidos por bitolas e medidas diferentes. Não adianta querer adotar o mesmo critério. Muitas vezes os pais cometem o crime horrível de querer criar os filhos achando que eles são iguais. São diferentes. Cada um tem uma maneira diferente. São espíritos reencarnantes. Cada um traz consigo na sua própria natureza, sua história. Os pais não educam filhos. Os pais instruem os filhos, que é complementado pelos profissionais de educação, que são os professores. Porque a educação é nata. O professor dá aula a uma turma enorme, mas ninguém dá a ele a certeza de que todos aprenderam. Cada um aprende o que pode aprender, ou o que quer aprender. A vida é assim. Outro fator importante, a gratidão, a humildade. A humildade é fundamental em tudo, gente. Ser humilde é aceitar tudo como deve ser aceitado. No Sermão da Montanha, a primeira condição que Jesus colocou para subir aquela montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque terão o reino de Deus. O que é ser pobre de espírito? Qual é a virtude? É a humildade. Mas nós temos uma dificuldade enorme para praticarmos ela. Os sentimentos contrários, que são egóicos, responsáveis pelo desequilíbrio desse centro de força. A inaceitação. São as pessoas complexadas por natureza, porque elas vivem a vida toda se medindo pelo outro. São as pessoas extremamente comparativas. Não sabe ela que ela tem um fator fundamental para trabalhar, que é ela, dentro dela mesma. Cada um cuidar de si. A ingratidão. Quantos são ingratos? O orgulho, que é o contrário da humildade, né? É um sentimento exatamente contraposto. E a rebeldia. Muitas vezes se rebelam e vão agredir, maltratar, ofender, com um mecanismo de defesa. O quarto centro de força, que é o cardíaco, esse centro de força já não é tão fisiológico, porque ele trabalha com o amor e principalmente com o equilíbrio. Ele é ligado ao plexo cardíaco, como o próprio nome está dizendo. Ele inerva a aorta, a artéria pulmonar,
o coração e o pericárdio, controla a função desses órgãos, ligado também ao timo, que é responsável por todo o nosso sistema imunológico. Veja como esses centros de força são importantes. Ou seja, uma pessoa que está em pensamento desequilibrado, ela provoca uma queda enorme no seu sistema imunológico. E são suscetíveis a todos os tipos de doenças. E principalmente essa que nós estamos vendo agora, essa virose, né? Esse vírus, ele muitas vezes se serve dessa fraqueza imunológica. Por isso que muitos são acometidos e outros não. Não querendo aqui transformar isso em regra geral, até porque esse é um assunto médico, eu não sou médico para falar de uma coisa tão complexa, mas eu posso dizer que tudo está muito ligado ao pensamento. A humanidade estava totalmente fora de todo o contexto de equilíbrio. Talvez isso seja uma forma de despertar em nós isso que até então não havia despertado, a ambição, o poder, a ganância. E agora nós somos obrigados a parar e ver que não somos o que pensamos. As grandes nações do mundo estão pagando um preço muito alto e tinham que pagar mesmo por serem quem eles são. E nós vamos vencer pela força do amor, porque só o amor constrói. Esses sentimentos egóicos, como eu disse, né? A ingratidão, o orgulho, a rebeldia. Nós temos o quinto centro de força, que é o laríngeo. Ele é responsável pelo conhecimento e a vontade. E ele é um centro de força também ligado ao emocional, no que diz respeito ao fator transpessoal. Ele é ligado à tireoide, como nós falamos. Ele inerva a laringe, a faringe, as cordas vocais, pulmões, esôfago, traqueia, brônquios e base da língua. Isso tem muito a ver com o coronavírus, porque ele é um vírus aeróbico e ataca pelas vias respiratórias superiores. Veja aqui, esse centro de força em desequilíbrio pode ser uma porta aberta para que o vírus penetre e consiga se manifestar dentro da estrutura orgânica. Quando ele está em hipoatividade, inibido, se relaciona a sonegação e desprezo ao conhecimento. São as pessoas que são alheias a tudo, elas não se preocupam, não querem, não se interessam e ficam apáticas e se excluem da sociedade, do meio familiar. E, consequentemente, isso precisa ser tratado, porque não vai ser com medicamento que ele vai conseguir restabelecer a sua harmonia. Só através do magnetismo é que ele pode conseguir a harmonia. E quando ele está em hiperatividade, ou seja, congestionado, é quando a pessoa é acima de tudo e de todos. São aqueles que abusam do conhecimento. São os que sabem tudo, conhecem tudo, não ouvem ninguém. Isso está muito ligado a dois fatores fundamentais que Allan Kardec chamou de a chaga da humanidade, o orgulho e o egoísmo. As pessoas orgulhosas e egoístas, elas não atendem ninguém. E o que é pior, elas não querem vir à casa espírita, não querem procurar um profissional de saúde e se acham dono da verdade. Isso é muito ruim para esse tipo de comportamento. Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio, compreensão da verdade. Por isso que Jesus conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que muitos de nós estamos presos ainda a esse corpo físico e esse mundo. A compaixão é diferente da pena. Não acredite em pessoas que têm pena do outro, porque quem tem pena do outro se acha mais do que o outro. A gente não veio aqui para ter pena de ninguém. A compaixão, tudo bem, é se ombrear. É ver que o outro está passando o que você também pode estar passando. E compartilhar, dividir. Todas as vezes que você divide o seu sofrimento com o do outro com você, isso é compaixão. O resto não tem nada a ver. A aceitação. O que é aceitação? É ver que as pessoas são como são. O que nós temos de mais igual é a nossa diferença. Brigamos muito por querer mudar as pessoas, isso não tem sentido. Ninguém consegue mudar ninguém. Tem aquela expressão que eu sempre uso: o homem leva um cavalo para beber água, a humanidade não obriga se ele não quiser. Se você não muda a mente, a vontade de um animal, imagine de um ser humano que pensa. A humildade, como nós vimos, a mansidão. E os sentimentos egóicos responsáveis pelo desequilíbrio, que é a incompreensão, que é o contrário, o egoísmo, a indiferença, a crueldade, a inaceitação, a ingratidão, o orgulho, a rebeldia. Tudo isso são fatores que provocam um desequilíbrio
nesse centro de força. Vejam como a gente tem muito que aprender ainda acerca do magnetismo. Vamos para o penúltimo, que é o sexto centro de força, que é chamado de frontal. Esse frontal ele é muito utilizado pelos sentidos naturais, como nós vimos lá no início, porque ele trabalha com certeza com a inspiração. Aliás, ele é muito ligado à pineal, porque ele trabalha também com a inspiração e a intuição. Ele também é um centro de força de natureza transpessoal. Ele está ligado à hipófise, glândula mãe do sistema endócrino, que produz hormônios que controlam o funcionamento das demais glândulas do corpo. Então, ele é muito importante e fundamental para o equilíbrio tanto orgânico como psíquico, muito mais orgânico. Ele está diretamente ligado aos fenômenos anímicos ou medianímicos. Veja, quando eu falo fator orgânico, como consequência, né? Mas como causa, ele tem tudo a ver com os fatores anímicos ou medianímicos. O que significa anímico é da própria alma, medianímico é quando você tem a intervenção, ou sofre a intervenção de um espírito, que chamamos de mediunidade. Quando ele está em hipoatividade e inibição, vem o ceticismo, a descrença em tudo. São aquelas pessoas totalmente alheias ao que significa crer, porque crença significa confiança, e confiança mútua. A confiança ela tem que ser tanto para quem sente, ou para quem tem, como aquele a quem você pede, ou de quem você precisa. Então tem que haver essa interação. Quando ele está em hiperatividade, ou seja, congestionado, aí vem o misticismo. São aquelas pessoas que acham que veem tudo, falam com Jesus, falam com Deus, invocam, consequentemente, ele tem muito a ver com isso. E nós encontramos isso muito nas casas espíritas e também em outras designações religiosas. Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio, discernimento, compreensão, compaixão, aceitação, gratidão, humildade e mansidão. Veja quantos fatores são importantes para se trabalhar. E os sentimentos egóicos responsáveis pelo desequilíbrio. A incompreensão, é exatamente o contrário, o egoísmo, a indiferença e crueldade, a inaceitação, a ingratidão, o orgulho e a rebeldia. Veja que alguns sentimentos eles estão também em outros centros de força, porque tudo isso faz parte da estrutura como um todo. E aí nós agora vamos para o sétimo e último centro de força dos conhecidos por nós, são muitos centros de força, mas esses são os fundamentais para nós que trabalhamos na casa espírita com o magnetismo, que é o coronário. É nele onde está aquela glândulazinha pineal que é responsável pela transformação de todas as nossas flutuações mentais. Ele é de transcendência, ou seja, ele está acima do que nós consideramos material humano. Ele faz a interação entre os espíritos e as forças psicossomáticas organizadas através da pineal. Veja como ele é importante. Controla todos os demais centros de força. Veja que ele emite informação para todos os outros, como nós vimos. Não está vinculado a nenhum plexo nervoso, mas se associa a todo o encéfalo. Veja as consequências que ele pode provocar quando está em desarmonia. Em hipoatividade, ou seja, em inibição, vem o desprezo às funções psíquicas. E quando ele está em hiperatividade, ao abuso das funções psíquicas. Quando ele fala em desprezo às funções psíquicas, pode ser a própria depressão, aquela que a gente chama de endógena, aquela que muitas vezes a medicação não resolve. Ele toma todos os tipos de antidepressivo, ansiolítico, mas não consegue. Por quê? Porque a natureza, a doença, ela está muito mais no perispírito que no corpo físico. E o cérebro, como sendo o gabinete da alma, ele, por mais que receba todas as medicações indicadas, e se harmonizam, mas a mente permanece emitindo desequilíbrio, se harmonizando, desarmonizando, e muitas vezes ele nem percebe isso por ser de uma incidência muito grande em termos de
envio de mensagens mentais através dele. Virtudes essenciais e responsáveis pelo equilíbrio. Veja que coisa importante, ele diz: entrega. São as pessoas que são abertas, são as pessoas que são sociáveis, se relacionam, caridosas, compreensão, ele fala aqui, compaixão, aceitação, gratidão, humildade e mansidão. E os sentimentos egóicos que são responsáveis pelo desequilíbrio? Resistência. Tem pessoas que resistem a tudo, elas não aceitam nada. Incompreensão, egoísmo, indiferença e crueldade, inaceitação, ingratidão, orgulho e rebeldia. E tudo isso, gente, todos nós carregamos. Ninguém está livre de estar vivendo uma experiência como essa. Infelizmente, faz parte da natureza humana. Então, o magnetismo é exatamente esse tratamento fantástico que dá a você a oportunidade de rever todo o processo da sua vida mental e modificá-la, e modificar para melhor. Tudo está na força do pensamento. Pensar significa construir ideias, e as ideias são as que vão trazer para nós o sentido do crescimento interior. Aqui fica o meu abraço e a minha gratidão por mais uma vez ter estado com vocês, lembrando que as nossas atividades, por enquanto, estão paralisadas em função do momento, mas logo, logo estaremos juntos, trabalhando exatamente com esse magnetismo, aplicando todas as nossas forças interiores e compartilhando com os amigos. Que Deus nos abençoe e nos dê cada vez mais força para continuar. Muita paz.